Boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre o Apache Kafka, a plataforma de processamento distribuído de streaming de eventos feito pela Confluent. O Kafka ele foi criado internamente dentro do LinkedIn. Ele teve seu código aberto a partir do ano de 2011 e desde então ele tem crescido e se tornado cada vez mais popular no uso de processamento de eventos. E no vídeo de hoje nós vamos fazer alguns testes, brincar com o Kafka, subir um consumidor, subir um produtor, enviar mensagens e ver como que a aplicação, tudo se funciona diante disso. Primeiro, tudo que a gente precisa para fazer isso funcionar bem é ter o Docker rodando na nossa máquina e também o Docker Compose. Nosso primeiro passo, nós vamos baixar um arquivo Docker Compose do Bitnami. Não se preocupem que eu vou passar todos esses comandos certinhos na descrição do vídeo. E tudo que nós temos que fazer é baixar essa imagem, que ela já vai trazer para nós tudo corretamente configurado. Aqui já temos o Keeper, que é um dos requisitos para o Kafka funcionar, e o Kafka propriamente dito. Depois de nós baixarmos esse arquivo de configuração, nós damos um Docker Compose up-d. Up para subir os dockers que estão dentro do arquivo de descrição do Docker Compose e o "-d" para entrar no modo detach. E agora o Docker vai fazer o processamento e vai criar a imagem. Note que o nome do container ele é temp, que é o nome do diretório que eu estou, nome da descrição do container, descrição do Docker, e underline 1, que quer dizer que eu estou subindo só um container. Se eu tivesse subindo 3, 4, 5, 6 containers diferentes, os números aqui iam mudar. Então, com isso, a gente já pode adentrar no nosso container. Então a gente vai dar um docker exec -it para entrar no modo iterativo, tmp, que é underline kafka underline 1, que é o nosso container, e bash, que é o comando que nós vamos executar. E tivemos algum errinho aqui, vamos ver o que está acontecendo. Como já diria o glorioso Faustão, quem sabe faz ao vivo. E aparentemente ele deu um problema por causa do fato de eu já ter meus containerzinhos rodando, ele acabou usando algum lixozinho. Mas agora sim ele está subindo sem maiores dificuldades. Pois bem, vamos voltar aqui ao nosso vídeo. Vamos dar o comando docker exec -it tmp underline kafka underline 1 bash. E aqui ele entrou no container. O nome do usuário para esse container é I have no name, mas nós sabemos que ele existe, mesmo não tendo nome. E aqui nós vamos entrar no /opt /bitnami /kafka. Aqui nós temos uma instalação padrão de Kafka, licença, informações, arquivos executáveis, configurações, bibliotecas internas, os arquivos com documentos de licença, logs é onde fica salvo nossas informações e como o Kafka funciona internamente, e o site de documentação. Ok? Nós vamos adentrar no bin, que é onde nós vamos executar as nossas operações. E no nosso primeiro passo, o primeiro comando que nós vamos fazer aqui, nós vamos levantar um consumidor Kafka. Para isso, dentro do diretório bin, nós damos um ponto barra, Kafka console consumer, bootstrap server, que é onde está a configuração para definir onde está o container, e o tópico, que é o nome do tópico que vai ser processado. E com isso a gente tem o nosso consumidor. E nós podemos também já iniciar um produtor, que é bem parecido, que em vez de ser console consumer, é console producer e mesmos parâmetros. E aqui o que eu escrever no produtor, eventualmente vai chegar no consumidor. E aqui a gente já consegue ver uma das funcionalidades mais interessantes do Kafka, que é a parte de fazer a distribuição
entre mensagens do usuários de grupos diferentes. Ou seja, eu posso fazer com que a mesma mensagem seja enviado para consumidores diferentes. Que foi o que nós acontecemos aqui. Eu defini o console consumer, eu defini aqui mesmas configurações no começo e eu dei um grupo para ele, que é o grupo 0. O que esse grupo 0 quer dizer? Quer dizer que o Kafka identifica esses consumidores 1 e 2 como blocos de consumidores diferentes. Qual a vantagem disso? Eu envio uma única mensagem, eu posso enviar para vários usuários diferentes, como se fosse uma programação de rádio, por exemplo. E com isso, por exemplo, eu posso dizer que esse consumidor aqui é quem vai realmente consumir e processar, enquanto esse consumidor aqui vai pegar as informações e gravar no log. Ou um terceiro consumidor pode estar fazendo alguma outra operação. E isso é algo bem interessante, que a gente consegue desacoplar a produção do consumo das mensagens. E com isso, a gente também pode trazer uma outra funcionalidade muito interessante que o Kafka tem, que é a tolerância a falhas. Agora, eu criei um outro console consumer que está ouvindo o mesmo tópico e ele é um grupo 0, que é o mesmo grupo desse cara aqui. Isso quer dizer que o Kafka ele vai fazer com que, caso caia um determinado console, o outro vai assumir. Então, por exemplo, se eu botar uma mensagem D, quem leu a mensagem desse parzinho aqui foi esse console aqui. E se eu botar um E e tudo mais, ele quem vai estar produzindo, ele vai estar seguindo com as operações. Mas se por acaso, por qualquer motivo, esse console cair, esse console parar de consumir, eu não preciso fazer nada. O Kafka é responsável por pegar e dizer, não, agora quem vai ouvir é esse camarada aqui. E com isso, a gente acaba tendo tolerância a falhas. A tolerância a falhas simples, onde parte dos meus consumers podem falhar, que eu ainda vou estar com os serviços de pé consumindo as mensagens. E por fim, a última funcionalidade, o último ponto interessante que nós vamos ter do Kafka é a independência entre os produtores e os consumidores. No sentido de que a gente viu que os consumidores podem cair e os produtores vão continuar produzindo, quando os consumidores voltarem, eles vão consumir. Ou, algo mais interessante é que quando o consumidor passa a conhecer apenas a sua fila, quem está escrevendo na fila, quem está escrevendo no tópico, deixa de ser relevante. Porque se eu pegar esse outro produtor e escrever na mesma fila, que é no mesmo tópico, que é o tópico 0, eles vão continuar consumindo e tudo vai seguir funcionando corretamente. O consumidor não conhece o produtor. Da mesma forma que o produtor não conhece o consumidor. E assim nós conseguimos fazer serviços cada vez mais versáteis. Nós conseguimos escrever códigos cada vez mais interessantes. E era isso que eu tinha para mostrar no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem cada vez mais essa tecnologia maravilhosa que é o Apache Kafka.